Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao GuTech, um canal sobre tecnologia e eu sou o cientista da computação. Hoje vamos falar sobre Big Data. O que é Big Data? Todo mundo já ouviu essa palavra, mas nem todo mundo sabe muito bem o que é e não é uma unanimidade mesmo com os pesquisadores. Tem várias definições que a gente usa, alguns acreditam mais em uma, mais em outra, mas eu tenho aqui, eu acredito, e eu vou tentar passar um pouco sobre isso nesse vídeo. Tem um artigo científico, que eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo, que foi publicado em 2014, chamado Big Data, a Survey, e lá eles falam que os dados gerados em 2 dias em 2011 são maiores do que todos os dados gerados desde a origem da civilização até 2003. Então imagine todos os dados que a gente já gerou desde a origem da civilização até 2003, é menos dados que os dados gerados em 2 dias de 2011. E a outra coisa interessante é que o termo Big Data foi incluído no dicionário Oxford English em 2013. E basicamente o que eles dizem é que Big Data é uma quantidade muito grande de dados, que a manipulação desses dados e o gerenciamento deles acarreta num problema logístico. E nesse problema logístico a gente pode falar de movimentação de dados, como é que você armazena e coisa do tipo. Bom, mais do que isso, a primeira vez que o termo Big Data foi usado foi em 1980, de novo, de acordo com o Oxford English, o dicionário. Eles falam que foi em 1980 e foi por um sociólogo chamado Charles Tiley. Ele não usou no mesmo contexto da computação, mas é interessante saber que esse termo estava lá em 1980. No termo da computação, foi usado pela primeira vez em 1997 por 2 pesquisadores chamados Michael e David. Eu vou pôr o link também do artigo científico deles. E basicamente o que eles falam é que Big Data é uma quantidade muito grande de dados que você já não consegue mais, a tua memória principal do computador já não consegue mais lidar com isso, ou você tem problemas de armazenamento ou de transferência desses dados, e a única forma de trabalhar com esses dados ou resolver esse problema é adquirindo mais recursos. E recursos pode ser memória principal, pode ser processamento, pode ser o que você quiser. Mas o interessante que eu quero dizer aqui é que Big Data não é um problema novo. E todo mundo já, de alguma forma, já esteve em contato com esse problema de Big Data, mesmo você na sua casa, no teu computador pessoal. Quando você resolve trocar um computador, muitas vezes é porque o teu computador já não dá mais conta do que você quer fazer. E para mim isso pode ser considerado um problema de Big Data. Se o teu processador já não consegue processar os dados numa velocidade suficiente para resolver um problema que você precisa, você tem um problema de Big Data. O computador não consegue manipular aqueles dados de uma forma que seja satisfatória para você como usuário. E isso pode acontecer em empresas, pode acontecer em vários níveis. Tem uma coisa muito comum em banco de dados, por exemplo, na área da computação, os data warehouses. Esses são bancos de dados específicos para business intelligence, que a gente fala, então inteligência de negócios, normalmente para gerar relatórios para gerenciamento de empresas. E geralmente esses processos acontecem em batch, que a gente fala, então acontece por detrás das cortinas. E o que acontece é que geralmente você tem, por exemplo, relatórios diários. E em alguns casos, a quantidade de dados é tão grande que você não consegue gerar esses relatórios em tempo hábil. Você demora mais tempo, mais do que 24 horas para gerar o relatório que deveria ser diário. Então isso se torna um problema de Big Data. Então o importante de você guardar esse vídeo aqui, porque eu fiz ele, que eu queria falar, é que o problema de Big Data é muito mais comum do que você possa imaginar. Todo mundo já teve em contato com ele, mas obviamente ele está crescendo exponencialmente. E lembra do vídeo anterior que eu falei de hardware e software, que eu falei da biblioteca, que era o computador? Você pode ter um problema de Big Data com uma biblioteca. Se chega um carregamento novo de livros e você não tem prateleiras o suficiente, ou você já não tem mesas suficientes para os seus usuários, que a gente falou que naquele momento era a memória principal, isso seria um problema de Big Data no contexto de uma biblioteca. Então a gente pode fazer essa conexão do Big Data em vários contextos, não só na área da ciência da computação. Uma outra coisa que eu queria falar aqui também, que tem uma outra palavra que chama buzzword, uma palavra que está na moda também aí, que é chamada Internet of Things, ou Internet das Coisas. Você tem que entender que em muito pouco tempo,
tudo estará conectado à internet. Quando eu falo tudo, é a sua casa, a Smart Home, né? Que a gente fala. A gente já tem Smart TV, por exemplo, que é conectado com a internet. Tem os carros autônomos, que estarão todos conectados com a internet. Mas na tua casa você pode ter o teu fogão conectado à internet, você pode ter a tua geladeira conectada com a internet. Tem projetos de pessoas falando de roupas com chips conectados na internet. Então, assim, pense que a geração de dados nesse caso vai ser enorme. Então, o problema de Big Data só está começando. A gente viveu para ver o começo dele, mas a gente vai viver o suficiente para ver como isso vai se desenrolar. E eu acho que vai ser o tamanho desse problema só tende a crescer muito e é um desafio para todas as áreas de quem trabalha com software, quem trabalha com hardware, quem trabalha com computação em geral. Esse é um desafio que começou aí já tem quase seus 20 anos, mas que só tende a crescer. Bom, o vídeo de hoje era isso, só queria dar uma ideia geral de Big Data, a gente pode voltar a falar sobre isso se for interessante, mas por hoje é só, fica ligado no canal, tem vídeo vindo, vê os vídeos anteriores, tem conexões que eu faço entre vídeos, então fica ligado, segue o canal, se inscreve, aperta o sininho, dá like e é isso aí. Valeu! É que... Okay, just a moment, there's something that I want to say that's very important. Ah, shit. Ah, ok. Uma outra coisa que eu queria falar aqui também, que tem